Boa tarde, gente. Uma edição extraordinária aqui do Foca na Estratégia para falar dessa decisão do ministro Fachin, divulgada há cerca de uma hora, em que pegou o mundo político e a sociedade brasileira, de modo geral, de surpresa. Já há um consenso entre os analistas e em todas as emissoras e veículos de que essa decisão do ministro teve como principal objetivo preservar a Operação Lava Jato na sua essência e evitando o julgamento de suspeição do então juiz Sérgio Moro para a condução. Se o juiz Sérgio Moro fosse declarado suspeito, com certeza toda a Operação Lava Jato estaria irremediavelmente comprometida. E o ministro Fachin sempre se pautou por ser um defensor da Operação Lava Jato em todos os pronunciamentos e decisões anteriores. O que é importante a gente avaliar? Quem se beneficia dessa decisão, quais são as consequências que no primeiro momento aparecem no cenário político? Bom, é óbvio que o primeiro beneficiário dessa decisão, que torna o ex-presidente Lula elegível novamente, é ele mesmo e o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, que sempre teve no ex-presidente Lula o seu candidato natural em todos os cenários políticos. Ele só não foi candidato quando a legislação o impediu, seja na sucessão do seu segundo mandato, seja com a decisão em 2018 da Lava Jato. Então ele é o primeiro beneficiário e é bom que se diga que o PT, como partido, sempre apostou em reproduzir nas eleições de 2022 o segundo turno do que foram as eleições de 2018. O segundo beneficiário, aparentemente, pelo que a gente acompanha das redes sociais, pelo que a gente acompanha dos movimentos políticos, foi o presidente Bolsonaro. Todo mundo sabe que, da mesma maneira que o ex-presidente Lula tem em Bolsonaro seu adversário predileto, a recíproca também é verdadeira. Ou seja, o presidente Bolsonaro prefere enfrentar novamente o PT, mesmo com Lula muito mais forte do que Haddad em 2018, do que enfrentar uma alternativa que não seja facilmente identificado como o inimigo a ser derrotado. Então, reproduzir esse cenário de 2018, portanto, interessa a esses dois campos, o campo bolsonarista e o campo lulopetista. Quem se prejudica com essa decisão num primeiro momento? Se prejudicam as candidaturas que tentavam capturar parte do eleitorado de Bolsonaro e parte do eleitorado de Lula. Ciro Gomes, Huck, o próprio governador Dória são, no primeiro momento, os mais impactados. Isso quer dizer que inviabiliza de vez as suas candidaturas? Não necessariamente, mas indiscutivelmente, nesse primeiro momento, são aqueles que devem perder mais substância em termos de apoios na população, apoio nas redes sociais. Uma coisa interessante de se reafirmar é que existe uma franja na população brasileira, e que a gente percebe nas redes sociais, que não é pequena, que rejeita as duas candidaturas, a candidatura de Bolsonaro e a candidatura de Lula e do PT. Essas franjas, elas não estão ainda unificadas sob uma única liderança. Quem poderia liderá-los tem algum tipo de resistência, seja, no caso do Huck, por exemplo, a sua ligação empresarial, comercial com a TV Globo, e o fato de ser ainda que ele tenha uma presença muito forte em bases populares, como celebridade, como apresentador. Outro que perde um pouco é Ciro Gomes, que foi construindo desde a eleição de 2018, foi tentando se constituir como uma alternativa ao PT e a Lula, e nesses últimos 2 anos, quase 3, batendo muito no PT e em Lula. Então esses dois são exemplos de quem
pode perder. Agora, quem pode ganhar é sempre uma incógnita. Mas observe que o presidente da Câmara, Arthur Lira, logo após a decisão, fez questão de publicar que a decisão seria... Qual seria a interpretação? Seria para absolver Moro ou absolver Lula? Lula seria passivo de absolvição, segundo ele. Moro, jamais. E, com certeza, o ex-juiz Sérgio Moro, ele hoje concentra o ataque, ele e a Lava Jato, concentra o ataque de todo o estabelecimento político brasileiro. De Bolsonaro ao PT, passando pelo DEM, passando por todo o Congresso, ou quase todo o Congresso Nacional. O ex-juiz Sérgio Moro, ele tem ainda aparece nas pesquisas como um nome potencialmente forte para as eleições de 2022. E para ele crescer, ele vai ter que se posicionar desde agora. Essa decisão de hoje vai obrigá-lo a se posicionar. Caso ele opte por continuar fazendo o que tem feito, ou seja, ficar calado diante dos ataques que a Lava Jato vem sofrendo, respondendo apenas, tentando negar a autenticidade das mensagens e não assumindo uma ofensiva, uma narrativa de defesa do seu trabalho, defesa da Lava Jato, em contraposição a quem os ataca, o estabelecimento político, se ele não fizer isso, ele é carta fora do baralho. Então, o cenário, o ministro Fachin não mexeu apenas no mundo jurídico, ele deu uma mexida no tabuleiro político e misturou as peças. Não sabemos quem está em condições de dar checkmate nos próximos lances. Vamos ter que ficar muito atentos e analisando como vão se comportar as lideranças políticas a partir de agora. Um grande abraço, curtam esse vídeo no canal do Foca na Estratégia no YouTube, se inscrevam, marquem lá o sininho para receber as notificações. Um grande abraço.